Glória a Deus. Vamos ler então o texto. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículos 14. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Diz o verso 14: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, ou com os príncipes dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Jesus. Amados, o texto que lemos refere-se exatamente ao ato da Santa Ceia, a esta ordenança cristã. E para isso, existe aqui a narrativa de uma grande verdade que aconteceu naqueles dias que antecederam a crucificação de Jesus. O assunto muito profundo, revela exatamente aquilo que foi instituído por ele, e cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós pensamos no Calvário e pensamos na crucificação e em todo o sofrimento do Senhor Jesus. E nós vamos fazer isso em memória dele até que ele venha. São inúmeras as pregações que fizemos baseado nesses textos, nessas narrativas bíblicas, e comentamos isso para trazer as verdades eternas para a igreja do Senhor. Nesse dia nós estávamos pensando sobre 4 apóstolos e o comportamento de cada um deles. O primeiro deles nós pensamos em Matias, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 16 e 17, aqui 16 e 17, antes ainda, quando Matias foi escolhido, deixa eu ver se é no versículo 16 e 17, é no versículo 21,
No versículo 21 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está ali Matias. Quando eles precisavam escolher um homem para sentar-se na cadeira e que Judas Iscariotes deixou vazia, eles precisariam escolher um homem, diz o versículo 21, que esteve junto desde o batismo de João até a ascensão. Era uma trajetória, o batismo de João, lá no Rio Jordão, quando batizou muita gente. E Jesus foi batizado. Até os milagres, os acontecimentos todos, até na ascensão, em Atos capítulo 1, quando do versículo 1 em diante começa a descrever a ascensão, que ele foi assunto aos céus. Então, do batismo de João até a ascensão, tinha que ter alguém que acompanhou passo a passo. E já a gente pensa no Paulo, que veio um pouco depois, mas quando foi feito toda a narrativa histórica, devia ser ele o mais honrado, que é o quarto apóstolo que estarei citando aqui: Paulo, Matias, Judas e Pedro. Precisava escolheram 2, para ver quem deles sentaria na cadeira de Judas Iscariotes, o que Judas havia ocupado. Na verdade, precisava ser uma pessoa que tivesse um conhecimento real de Jesus. Parece ser uma injustiça Matias se assentar na cadeira que pertencia a Judas. Matias não compôs um hino, Matias não pregou uma mensagem, Matias não fez um milagre, não curou um enfermo, e agora ele vem, não andou junto, não tem registro de sofrimento dele, e ele vem se assentar na cadeira que fazia parte das 12 cadeiras dos 12 apóstolos. E nesta manhã, quando estávamos orando, eu já li e reli esse texto várias vezes. Meu coração ficou palpitando ao pensar no versículo 21, o que valeu a trajetória junto com Jesus, o acompanhamento. Lá no batismo de João, ele estava lá. Jesus fez muitos milagres, Matias não foi citado o seu nome. Jesus curou enfermos, multiplicou pães, transformou água em vinho, purificou leprosos, fez milagres inúmeros. Foi crucificado, ressuscitou, e quando ele vai ser assunto aos céus, também não cita Matias. Mas a seleção para escolher quem sentaria na cadeira seria exatamente alguém que esteve do batismo até a ascensão. E a sorte caiu sobre Matias. Onde está o valor de uma pessoa que aparentemente não tem talento, aparentemente não tem dom, não tem vocação, não tem um ministério definido pelo contexto geral da igreja? O valor está no andar nas pisadas do Mestre. O valor está no acompanhar o Mestre. O valor está na perseverança junto com o Mestre. O Mestre deu início ao seu ministério público na terra e o Matias deu início com ele. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu com os apóstolos, o Matias nunca abriu mão de servir. Matias nunca deixou de seguir. E ele esteve vendo tudo. Precisava ser uma testemunha ocular, que viu. Jesus fez milagre, Matias não foi citado, mas estava lá. Jesus fez tanta coisa, Matias não foi citado, mas estava lá. Daí nós trazemos para dentro da igreja. Onde está o valor da vida espiritual de cada um de nós? Não está tanto na credencial de pastor, não está tanto no diploma de teologia, não está tanto na capacidade de verbalização, de retórica, de oratória, da área do ensino, da pregação, nada disso. O valor está na perseverança do dia a dia e no estar junto. Você vai inaugurar uma congregação e pergunta: quem está aqui há mais tempo? E olha para o púlpito, dificilmente tem alguém ali. Geralmente é um irmão ou uma irmã que faz parte da igreja há 40, 50 anos. Estive na Anitápolis ali, inaugurando a igreja, a nova igreja, numa manhã de domingo, e eu perguntei: quem está aqui que esteve quando começou? Levantou um irmão e disse: eu estou aqui. Fazem 47 ou 48 anos que foi começado os cultos aqui, e eu estou aqui desde aquela vez. Qual é o cargo que eu montei na igreja?
Diz, às vezes eu ajudo na porta, e aquilo quebrantou meu coração, porque o valor está na perseverança. Ele viu muita gente nascer, crescer e morrer, mas ele está ali. Queridos, Deus carimbou você, e a tua perseverança vai te colocar no lugar de honra, se não aqui, mas lá. Vem a tempestade, mas você está firme. Vem o vendaval, mas você está firme. Vem a perseguição, mas você está firme, porque tu tem uma experiência pessoal. Você faz parte da história, você faz parte da trajetória. Você sempre esteve junto e você continuará junto. E quando for contado para colocar entre os escolhidos, ali estará você. E alguém vai perguntar, mas o que fez? Qual é a sua história? A sua história é a perseverança. A sua história é conhecê-lo. A sua história é ter um contato com Ele diariamente durante toda essa trajetória. Glória a Deus. Tem pessoas que Deus dá tanta coisa e algumas coisas Deus não dá. Daí entra o Paulo. O Paulo ganhou tanta coisa. No contexto intelectual da situação, todos nós saímos de cena. Não tem nenhum de nós aqui que tivemos o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, de ser versado em toda aquela sabedoria que ele aprendeu nos colégios da época. Gamaliel ensinava todos os dias. Ele esteve na escola do Gamaliel. Paulo não tinha dificuldade de discutir com os reis. Paulo não tinha dificuldade de discutir com os governadores. Ele resistia aos promotores, os grandes acusadores. Ele resistia nos tribunais sem ter ninguém do lado dele. Mas ele tinha um nível intelectual altíssimo. Paulo tinha condições de se defender, tanto por dentro da Bíblia como por dentro da lei romana. Discutia, interagia, pregava. Chegou um dia que Félix está no tribunal julgando ele, e Paulo foi usando os seus argumentos e contando a sua história, o seu testemunho. Ele disse, por pouco você não quer me persuadir a ser cristão? Ele disse, ou por pouco ou por muito. A única coisa que eu não quero que tu seja é ser preso que nem eu. Eu não quero que seja um presidiário como eu, disse Paulo, mas cristão sim. Depois, outro dia, ele está perante Festo, num outro julgamento. E Festo disse, Paulo, você perdeu a memória. Você fala tanta coisa inteligente, mas a tua verbalização é porque você está louco. As muitas letras te fazem delirar. Ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, mas estou falando com convicção, por alguém que conhece a palavra, por alguém que conhece Jesus, glória a Deus. E alguns abandonavam e diziam, por essa vez não te escuto mais, mas quando tiver oportunidade te escuto de novo. E nunca mais quiseram enfrentar o Paulo. Veja os privilégios que Deus deu para ele. Escreveu 13 epístolas. Não teve um apóstolo que escreveu tanto como ele. Mateus era um funcionário público, um homem sábio, trabalhava na coletoria, era o Levi, escreveu o Evangelho, 28 capítulos. Lucas era médico, escreveu o Atos dos Apóstolos, escreveu o seu Evangelho. Só. E era médico, um comentarista, historiador. João era um homem sábio, escreveu o Evangelho e as epístolas, que todas são bem pequenininhas. Pedro disse que era analfabeto. Eu queria ser o analfabeto Pedro, que era o mais fraco, escreveu 2 livros. E daí você vai olhando para todos, daí tu volta para Paulo, 13 epístolas. Existe uma matéria na faculdade teológica, que é a matéria de Romanos, que a gente estuda há 4 anos só a carta de Paulo aos Romanos. Só a carta de Paulo aos Romanos, mas não estuda tudo. A gente tem uma visão superficial da carta de Paulo aos romanos, aos irmãos de Roma. É profunda, as doutrinas fundamentais estão todas nas cartas de Paulo. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Paulo nunca esteve com Jesus segundo a carne, ele nunca apertou a sua mão, ele nunca abraçou Jesus segundo a carne. Mas nós vamos ministrar a ceia, eu já vou lá para Coríntios, porque Paulo ensinou
É pela didática de Paulo. Ele disse: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ele recebeu por revelação, ele não aprendeu andando junto com ele, como Matias, por isso ele não sentou na cadeira dos 12. Então Deus deu um monte de privilégios para ele, destacou o nome dele, mas a sentar nessa cadeira é o irmão Matias, é o velhinho, é aquele que não tem expressão dentro da religião, da igreja, é aquele que não tem cargo. O sentar ali é para ele, ocupar aquela posição é para ele, porque esse homem tem uma experiência vivida, ele tem uma história, e ele não abre mão, nem que morra não abre mão. Daí você vai pensar em Moisés. Moisés gago, tinha dificuldade de se pronunciar, pesado de língua, e o Arão, o orador, o grande pregador. Na hora de decidir quem seria o líder, Moisés. Mas eu sou pesado de boca e tal. Na hora que for para o Egito, Moisés temeu, ele diz: não, vou te dar Arão para te ajudar. Ele te será por boca, ele é que vai falar, que ele é bom na oratória, mas tu lhe será por Deus. Tu será o profeta de Arão, ele vai falar o que você mandar. Você fala gaguejando para ele, e ele entrega com aquela lisura de um grande orador, mas ele entrega as tuas ideias, porque eu sou contigo. Tem coisas que Deus dá e tem coisas que Deus não dá. Deus deu autoridade para Moisés, mas não deu aquele poder de oratória. Deus deu para Arão, mas não deu o cajado. Para Paulo, Deus deu tudo o que ele queria e precisava para ser um grande apóstolo, mas não deu a cadeira do Matias. Deus está trabalhando com nós. Por isso a gente deve submeter a vida da gente à vontade dEle. É isso que o Senhor quer comigo ou não? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje eu estava aconselhando um grande líder de Estado. E eu disse para ele: não brinca com Deus, meu companheiro. Tu está pensando que está em primeiro lugar. E se Deus quiser, ele diz: a fila não começa mais ali. Ela começa na outra ponta, e quem pensa que está em primeiro, está em último lugar, porque o determinador da bênção é Ele. Por isso não se preocupe com a tua bênção, só descubra o que Deus quer contigo, e busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Agora deixe-me voltar para o texto, mas antes eu quero fazer uma oração por você sentado mesmo. Meu Deus, olha, Senhor, agora tua igreja é santa, tua igreja é gloriosa, tua igreja é maravilhosa, tua igreja é magnífica. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. O Senhor cuida de tudo, o Senhor sabe tudo. Oh, amado da minha alma, aleluia. Não deixa nós sair da tua direção. Não deixa o teu filho, a tua filha sair da tua direção, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, glória a Deus. Agora veja só o paralelo desses últimos dois que eu quero citar aqui, Pedro e Judas. A Bíblia Sagrada está falando de dois homens aqui, que dá para traçar um paralelo entre os dois, para pensar um pouquinho nesses, para nós chegar no ponto de orar pela Santa Ceia. A mesma chamada. A Bíblia diz que Jesus escolheu os 12. Escolheu Pedro, falando só de Pedro e de Judas. Escolheu Pedro e escolheu Judas. A mesma chamada. Como é lindo quando esta chamada vem. Aquela chamada coletiva.
Quando Deus diz: vinde a mim, todos. Depois começa a definir cansado, oprimido e tal. Mas primeiro a chamada coletiva: vem a mim. Ele foi lá e escolheu 12, a mesma chamada. Depois diz: a trajetória é essa aqui. A nossa trajetória é junto. Onde eu ir, vocês estarão juntos. A mesma chamada e a mesma trajetória, o mesmo percurso. Nas praias do Mar da Galileia, em Nazaré, Jericó, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, e daquela região ali, Magdala, Maria de Magdala, Maria Magdalena, naquela região ali toda, o mesmo trajeto, Jesus e os 12, ele junto. Por que ele estava escolhendo esses 12? Ele precisava desses 12, foi aglomerando gente, aumentou tanto e ele não dava mais conta sozinho. Eu preciso escolher 12, escolheu os 12, passou orando, foi lá e escolheu 12 para que estivessem com ele. A multidão muda, nessa esquina tem uma multidão, na outra esquina tem outra, na outra cidade tem outra, porque essa multidão é composta de gente que quer comer pães e precisa ser multiplicado, gente que é enfermo precisa ser curado, deseja ser curado, pessoas diferentes, mas eu preciso de alguém que esteja comigo em todas. Cada cidade é uma multidão diferente. Agora, os que estão comigo, eu quero que estejam junto comigo onde eu estiver, para que eles participem de tudo e estejam junto comigo em tudo. Então, a mesma trajetória, Judas e Pedro andaram juntos. E os mesmos ensinos. Jesus parava para ensinar o Pedro e ensinar o Judas com as mesmas palavras, com os mesmos ensinamentos, os mesmos sermões, as mesmas cobranças, as mesmas exigências. Automaticamente recebiam também as mesmas bênçãos. Mas eles tinham os mesmos privilégios. Quando um ganhou uma cesta de pães lá, o outro também ganhou. Quando um recebeu a bênção, o outro também recebeu. Ninguém ficou, o privilégio era igual. Jesus não faz acepções de pessoas, ele cuida todos iguais. Então, do jeito que vou cuidar um, vou cuidar outro. Mas lá na frente, teve 10 que tiveram atitude, e teve 2 que tiveram as mesmas atitudes. Parece que eles foram juntos até uma altura, porque Judas traiu Jesus. Foi uma atitude errada contra o seu mestre. Pedro negou Jesus, também uma atitude errada. Então tiveram a mesma atitude lá numa situação da vida deles, que eles não deviam ter agido assim, mas agiram. Os 2 foram desleais. Lá na frente, nós precisamos entender esse paralelo desses 2 discípulos, para nós vermos mais ou menos como chega no final de todas as coisas. Como há conserto se a gente quer, mas se a gente não quer e não buscar, não conserta mais. Veja só, depois do erro, eles tiveram atitudes diferentes. Qual foi a atitude de Judas depois do erro e qual foi a atitude de Pedro depois do erro? As atitudes foram diferentes. Nós vamos estudar agora, já vamos pensar um pouquinho sobre isso, como eles agiram, como as pessoas agem diferente diante de um problema, de um erro, de uma atitude errada. Foi o que aconteceu com eles, mas também tiveram resultados diferentes. Daí dá para nós pensar, em primeiro lugar, no Judas, que quando falamos de Judas, é só para espancá-lo. Na verdade, espancar o Judas. O Judas merece, já apanhou bastante, merece, vai apanhar muito mais, mas já foi morto também. Só tem uma coisa, ele tem uma condenação eterna lá. E o escritor apócrifo tentou inverter a verdade de Judas. Disse: não, Judas compreendeu Jesus, e Judas se entregou, montou todo o esquema para cumprir a profecia. É mentira de Satanás. Jesus tem jeito para resolver todas as coisas se acontecer esse tipo de coisa. Mas Judas foi instrumento não de Deus, foi instrumento de Satanás saindo do plano de Deus. Então viram uma coisa errada que ele fez. Judas fez um péssimo negócio. Foi o negócio mais errado que ele fez na vida dele. Qual foi o negócio? Vender Jesus. Não tem um negócio errado que a pessoa faz, que ele se arrepende a vida inteira por ter feito aquele péssimo negócio, aquela péssima sociedade, aquela péssima compra,
aquela péssima venda, ele fez o negócio mais errado de toda a sua vida. E esse negócio errado não resolveu o seu problema. Ele fez um cálculo e deu errado. Quantas vezes faz um cálculo? Assaltar e ficar muito rico e ter dinheiro para se defender. E o cofre não tem nada dentro. Ou toma um tiro e morre no assalto. A programação errada. Os irmãos imaginaram o que aconteceu com ele? Ele faz um negócio daquele tamanho por 30 moedas de prata. Sabe por que vendeu por 30? Porque se Jesus não tivesse 30 anos, só valia 20 moedas. Então ele foi considerado o escravo titular. Para ele foi um bom negócio. Se não tivesse 30 anos, não valia 30 moedas, era só 20. Mas como tinha 30 anos, então valia 30 moedas de prata. E ele vendeu. As 30 moedas de prata não resolveram o seu problema. Primeiro, péssimo negócio. Depois, o dinheiro não resolveu o seu problema. Dinheiro, nós temos que entender, ele favorece, ele ajuda, ele coopera. É uma benção o dinheiro. Mas o dinheiro na maldição é problema, é ruína, é queda. Mas Judas fez mais, é vasto demais o assunto. Judas deu um beijo, o beijo mais falso que ele já podia imaginar. Era o beijo da traição. Beijar alguém que ele queria que fosse preso. Beijar alguém que ele queria que fosse crucificado. Beijar alguém que ele queria que fosse morto. Beijar alguém para marcar a morte, para marcar os açoites, para marcar o martírio, para marcar a humilhação. Imagina se Jesus não fosse Deus, ele iria entender que o seu amigo o beijaria para que os inimigos soubessem com certeza quem era? Eu falei aqui no culto esses dias, se ele não beija Jesus, eles iam prender outro, que tinha uns que eram bem pancosos, eles tinham panca de chefe, uns deles, eram os caras mais assim, chegavam, esse é o chefe, eles iam prender errado, porque Jesus não tinha traços de chefe, ele tinha um jeitinho de servo, ele era parecido com todos os outros, ele não se destacava como um Saul no meio da multidão fora da direção de Deus, ele era um servo, e ele diz, para vocês não errar, eu preciso separá-lo, fazer ali uma bajulaçãozinha e dar um beijo no rosto dele. Esse vocês prendem e levam por segurança. Ele deu o beijo mais falso de toda a sua vida. Mas quem era Judas? Judas não era galileu. Era o único apóstolo que não era galileu. Não fazia parte dos homens da Galileia. Ele veio de outra região da Judéia. Não fazia parte. Mas ele trabalhava numa função especial. Os historiadores dizem que Judas era um homem sábio. Era um homem que entendia muito na área de contabilidade. Ele devia ser um banqueiro da época. Era uma pessoa inteligente, um grande administrador. E por esta razão, ele se tornou o tesoureiro financeiro da equipe. Ele era um homem que administrava essas áreas financeiras. Ele era de Quirion, da Judéia, e não era da Galileia. Mas ele tomou a pior decisão da sua vida. Pense comigo nessa frase, a pior decisão da vida. Qual foi a pior decisão que foi tomada na vida? Pode ter sido, não vou citar aqui, vou deixar para o Espírito Santo tocar. Qual foi a pior decisão que já fez chorar, já fez ter prejuízo financeiro, já envelheceu precocemente, já martirizou, já tirou noites de sono? Qual foi a pior decisão que tomou? Judas tomou uma decisão tão terrível que ele não teve mais sono, não teve mais fome, não teve mais paz, não teve mais tranquilidade, e ele entrou num caos, porque foi uma grande decisão que ele tomou errada. Agora, veja só,
ele já tinha tido uma rachadurazinha no vaso lá atrás. Se você olhar na Bíblia, em João, Evangelho, João 12, verso 4 ao 6, uma mulher quis perfumar aos pés de Jesus. E Judas disse assim: por que esse desperdício? Esse dinheiro poderia ter vendido e repartido com os pobres. Mas como Jesus sabia que ele não estava com o olho nos pobres, mas estava com seus olhos no dinheiro, ele disse: os pobres sempre tereis convosco, e podereis fazer sempre por eles aquilo que vocês desejam, mas a mim nem sempre tereis. Em outras palavras, deixe ela fazer isso. Depois, no outro texto, diz: ela fez o que podia, me preparou para o sepultamento. E em toda parte desse evangelho for pregado, a memória dessa mulher será citada, porque fez uma grande coisa, perfumar os pés do Senhor Jesus. Mas para ele foi um escândalo fazer um investimento no mestre. Não, isso dá para os pobres, dá para os pobres. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, e fareis o bem quando quiserdes, mas a mim sempre me tendes. Agora ele revela nesse ato da venda, da negociação errada, onde estava o coração dele. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, a traça corta e tal, e tudo consome, mas ajuntai tesouro nos céus, onde a ferrugem não consome, não corrói, a traça não rói, ali, nos céus. E depois ele conta a parábola daquele homem, a herdade de um homem rico, possuía em grande escala, e ele derrubou os celeiros e fez outros, encheu, e depois diz: ó, minha alma come e bebe, e folga por muitos anos. E daí escuta uma voz que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E nunca mais você vai ver na Bíblia um registro da vida desse homem, porque ele foi consumido a partir daquele momento, provavelmente pelos seus próprios pecados. Agora, Judas buscava ocasião para enganar. Veja que maldade, buscar ocasião para enganar, buscar ocasião para entregar, buscar ocasião para fazer o mal. Quanta gente sendo perseguido no emprego, sendo perseguido no seu trabalho, na sua função, perseguido por alguém que busca ocasião para lhe trair, para lhe prejudicar, para lhe entregar, para fazer o mal, porque quer ver a pessoa prejudicada, morta, na rua, desempregado, falido. Quanta gente que não tem prazer de ouvir o teu testemunho bonito, do bom negócio que você fez. Quanta gente que não tem prazer de saber que você adquiriu uma bênção, que você conseguiu terminar um curso, que você terminou a faculdade, que tem um diploma, no dia da tua formatura. Quanta gente que está com ódio da tua conquista, está buscando ocasião contra você, mas o sangue de Jesus Cristo te proteja, nos protege, nos guarde, porque Ele tem a chave da bênção nas suas mãos, para abençoar os seus filhos. Glória a Deus. Você imaginou o que Ele fez? Se assentou na mesa com eles, todos, 12 na mesa, Ele comeu no mesmo prato. Jesus disse: aquele que pôr a mão no prato comigo. Eles quebravam o pão, o molho estava na mesma tigela. Eles deitados nos mesmos divãs ao redor da grande tigela, mas com o pão na mão, eles colocavam junto e comiam junto. Lá em Atos 2, diz que a igreja comia junto, com singeleza de coração, tinham tudo em comum e se amavam, e era uma família, uma congregação. Mas nesse contexto, ele estava comendo com alguém, e Jesus disse: aquele que põe a mão comigo no prato. E alguém sou eu, Senhor. Todo mundo está colocando a mão na mesma tigela. O molho está descendo aos poucos e o pão está sendo consumido. Quem de nós? Por último, depois que comeram, porque a astúcia foi muito grande, quando já tinha quase terminado, por último, sou eu, Senhor. Tu está dizendo. Daí alguém disse assim: ele está saindo para comprar mais comida. Não entenderam nada.
Depois que Jesus explicou. Porque alguns pensaram, ele foi comprar mais comida. Ele esperou terminar primeiro. Comer tudo primeiro, para depois sair. Esse é o Judas. Agora, vejam só como dá pena desse homem. Ele foi fazer acordo com algozes. Os algozes são aqueles que gostam de martirizar. Como tem gente algoz que gosta de martirizar. Martirizar com palavra, martirizar com testemunho, martirizar com pressão, martirizar com humilhação. E ele foi e faz um acordo com essas pessoas que martirizam. Esse foi Judas. Por quê? Porque Judas pensou que tudo que ele fizesse, Jesus ia entrar como patinho, sem saber de nada. Mas Jesus estava sabendo e olhando e vendo tudo. Por que narrar essa história dessa forma, pastor? Clareando assim. Por uma coisa, Judas não aproveitou nada. Se Judas aproveitasse um pouquinho só, ele teria aproveitado uma coisa. Ele ia para o arrependimento e ficava clamando, porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus morria crucificado, sepultado, ressuscitado e recuperar Judas. Mas ele não esperou, porque Satanás trabalhou na vida de Judas, fez ele se sentir um criminoso, fez ele se sentir um imperdoável, e colocou na mente dele: você não tem mais chance na vida. Você não tem mais chance na vida. Mesmo que ele era calmo aparentemente, mesmo que ele era um homem culto, mesmo que ele tinha um monte de potenciais na vida, tinha uma coisa: ele não conhecia-se a si mesmo. Ele não sabia quem estava dentro dele. Um dia os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: mestre, vimos alguém fazendo milagre e proibimos. Jesus disse: não façam isso, vocês não sabem de que espírito sois, vocês não estão entendendo nem vocês mesmos. Porque se ele se toca que está arrependido e se joga no chão e presta atenção da sua memória, de tudo que ele aprendeu com o mestre, ele muda de direção. Porque o segredo para ele era só um: mudar a rota, mudar a direção. Está indo para o inferno, se arrepende, agora anda para os céus. Muda a rota. Porque Judas não mudou a rota? Existem pessoas que insistem tanto em se culpar, em se martirizar, não acreditam no perdão, e a frustração é tão grande que o leva à morte. Ele não tinha controle emocional. Ele se emocionou tanto e a frustração foi grande. Sabe por que a frustração foi grande? Porque era uma frustração de alguém que havia traído. A frustração de alguém que traiu. Eu escuto pessoas e aconselho. E nessa trajetória a gente sabe como é a frustração de pessoas quando sente que está ferido pela serpente. Mas essa frustração foi mais forte do que o seu arrependimento. Esta frustração foi mais forte do que o seu quebrantamento. Jesus tivesse um espaçozinho para trabalhar na vida dele, o Judas não estaria lá. Ele perdeu a oportunidade. Ele foi e caiu na pior tragédia. Ele foi e caiu, precipitou-se e rebentou-se pelo meio, as suas entranhas se derramaram. Quanta gente anda no caminho errado e vai insistindo com o erro, tentando consertar uma coisa, fazendo outra mais errada. E um abismo chama outro abismo. E quando vê, está arrebentado pelo meio.
Esse foi o testemunho dele, mas ele poderia ter aguardado para a reconciliação. Agora vamos pensar no Pedro para nós encerrar. Pedro esteve junto, veja que lá na altura eles se abrem. Um vai para o caminho da obstinação, da teimosia, do não acreditar, do continuar errado, até a condenação e a morte. Mas o outro decide diferente. Quando ele vê, ele começa a pensar das falhas que ele cometeu. Nós podemos citar aqui algumas delas. Na transfiguração, ele dormiu. Você já imaginou escolher 3 feras para estar junto e essas feras ir lá dormir? Jesus escolheu os mais famosos, levou junto, dormiram. Pedro estava dormindo, uma grande falha. Ele disse: Pedro, por favor, tal. Depois ele diz: olha, eu vou contigo até a morte. Jesus diz: você não vai aguentar. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, vou contigo até a morte. Outra falha. Depois ele comete outra, seguindo a Jesus de longe. Tem muita gente seguindo a Jesus de longe. Eu sou crente de longe. Chega perto. Vem para perto da fogueira, não daquela lá da negação. Vem para perto da fogueira pentecostal. Vem para perto da graça. Vem para perto do poder. Vem para perto da manifestação divina. Vem para perto. E ele cometeu um monte de falha, e uma dessas foi essa. Mas ele cometeu uma das piores, que foi se assentar na roda dos escarnecedores. Ele foi lá na roda dos escarnecedores e ficou rodando por lá. E não tinha nada que estar lá. De repente alguém diz: mas você faz parte deles. Não conheço. Mas você estava com ele. Não conheço. Mas você fala igual a eles, a tua fala é idêntica. Não, não sei. De repente o galo cantou lá no galinheiro, lá no local onde eles dormem. Espaço, tem um evangelista que diz, veja a profundidade do texto. No evangelista diz que por espaço de 1 hora, o galo cantou de novo. Vamos pensar nesse espaço de 1 hora, tempo de reflexão, tempo de pensar, tempo de raciocinar, tempo de arrependimento. E ele teve uma reação de não jogar fora, como fez outros jogar as moedas fora, fazer aquele escândalo. Ele vai se esconder e chorar amargamente. E como ele ficou insistindo e acreditando nos ensinos que ouviu, na palavra que ouviu, Jesus aparece. Jesus aparece. Pedro, ô Pedro, o amigo sempre chega. O mestre não joga fora ninguém. Se a pessoa desiste, ele não desiste. Se a pessoa vai para um canto chorar, ele vai lá ver. E ele foi e recuperou Pedro. Irmãos, aquele corpinho do Pedro, que estava andando dentro lá ao redor da fogueira e mentindo, aquela boquinha lá mentindo, aqueles olhinhos mentirosos lá, depois se levantou no dia de Pentecostes e ganhou 3.000 almas, a mesma voz, o mesmo pulmão, o mesmo corpinho que Deus santificou para a sua graça. Deixa-me dizer uma coisa pelo Espírito Santo: é você mesmo, e não será outra pessoa. É tudo questão de conserto, é tudo questão de encontro, é tudo questão de ouvir a voz, é tudo questão de quebrantamento, de arrependimento, de confissão e de conserto, e a obra do Senhor será realizada. Soberano Deus, aqui está o teu filho, Senhor, aqui está a tua filha, aqui está o teu servo, Senhor, a tua serva. Tu conhece a vida, tu conhece o caminhar, o levantar, o se assentar, tu conhece tudo, Senhor.
E nesta hora, Senhor, opere maravilhas. Nesta hora derrame uma graça especial. O poder da salvação, o poder da transformação, o poder da renovação espiritual, o ministério, Senhor, concerto divino, meu Deus, a graça gloriosa, meu Pai, em nome de Jesus, toca nessa vida, encha do Teu Espírito Santo, encha da Tua graça gloriosa, encha do Teu poder extraordinário. Venha levantar esse homem, essa mulher, venha levantar esta moça, venha levantar esse irmão, cheio do Teu Espírito Santo, meu Deus. Tarabashuri Candaraia. Receba, receba, receba.